João acordou sobressaltado com o som de batidas fortes na porta do quarto. Seu coração disparou ao ver a silhueta de seu pai, furioso, invadindo o espaço com um olhar que misturava raiva e decepção. "O que é isso que eu ouvi sobre você e o Miguel?" gritou ele, jogando uma foto amassada no chão, uma imagem roubada de um beijo escondido na praça da noite anterior. Aquela revelação não só expôs o segredo que João guardava há meses, mas também desencadeou uma avalanche de acusações que ameaçava destruir sua vida familiar em Lisboa. Ele se sentou na cama, o suor frio escorrendo pelas costas, enquanto tentava processar como tudo havia chegado àquele ponto. Tudo começara inocentemente, com uma amizade que se transformara em algo mais profundo, algo que a sociedade portuguesa ainda via com olhos desconfiados. João era um jovem de 25 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, vindo de uma família tradicional do bairro de Alfama. Seu pai, Manuel, era um pescador aposentado, devoto católico que frequentava a missa todos os domingos na sede de Lisboa. A mãe, Maria, cuidava da casa e dos netos dos irmãos mais velhos de João, sempre enfatizando os valores de família, honra e tradição. João cresceu ouvindo histórias de casamentos arranjados e a importância de continuar a linhagem familiar. Mas no fundo, ele sempre soube que era diferente. Aos 18 anos, durante uma viagem escolar a Porto, ele sentira pela primeira vez uma atração por um colega de turma, mas enterrara aquilo no mais profundo de si mesmo, temendo o julgamento. Miguel, por outro lado, era o oposto. Aos 27 anos, ele era o irmão mais velho do melhor amigo de João, Pedro. Miguel trabalhava como professor de História em uma escola secundária no Bairro Alto, conhecido por sua mente aberta e engajamento em causas sociais. Ele participava de manifestações pelos direitos LGBT em Lisboa, especialmente após a legalização do casamento gay em 2010, que ainda dividia opiniões no país. Miguel não escondia sua orientação, ele a abraçava, embora isso lhe custasse relacionamentos familiares tensos. Pedro, seu irmão, era o elo entre eles. Os três se conheceram em uma festa de aniversário de Pedro, no verão passado, em uma esplanada com vista para o Tejo. Naquela noite, João e Miguel conversaram por horas sobre a arte, política e a beleza escondida de Lisboa. João se sentiu vivo como nunca antes. "Você já parou para pensar como as ruas estreitas de Alfama escondem segredos que ninguém quer revelar?" perguntou Miguel, com um sorriso que iluminava seus olhos castanhos. João assentiu, sentindo um formigamento no estômago. A partir dali, as mensagens trocadas viraram encontros casuais, um café na Baixa, uma caminhada pelo castelo de São Jorge. Mas o que começou como amizade evoluiu para olhares prolongados e toques acidentais que carregavam eletricidade. A tensão interna de João crescia a cada dia. Ele mentia para a família sobre onde ia, inventando desculpas para estudar com amigos. "Estou na biblioteca", dizia ele, enquanto na verdade passeava com Miguel pela Avenida da Liberdade, discutindo sobre a Revolução dos Cravos e como ela mudara Portugal, mas não o suficiente para eliminar preconceitos arraigados. Miguel o encorajava a ser autêntico. "João, você não pode viver uma vida dupla para sempre. Isso te destrói por dentro." Mas João hesitava, lembrando das histórias de tios que foram ostracizados por escolhas erradas. O clímax daquela fase veio em uma noite chuvosa de outono. Eles estavam em um bar discreto no Chiado, quando Miguel se inclinou e o beijou pela primeira vez. João congelou por um segundo, mas depois se entregou, sentindo uma liberdade que nunca imaginara. No entanto, alguém os viu, um vizinho de João, que por coincidência estava no mesmo lugar. A foto circulou em um grupo de WhatsApp da família, e agora, ali estava Manuel, exigindo explicações. "Isso é uma aberração. O que os vizinhos vão dizer? E a igreja?" berrou o pai. João tentou se defender, mas as palavras saíam entrecortadas. "Pai, eu amo ele. Não é uma escolha." Manuel balançou a cabeça, saindo do quarto com o ultimato: "Ou você acaba com isso, ou não é mais bem-vindo aqui." A mãe chorava na cozinha, murmurando orações. João pegou o telefone e ligou para Miguel, mas a linha estava ocupada. Ele se sentia perdido, dividido entre o humor recém-descoberto e o laço familiar que o definia. Naquela noite, ele não dormiu, ponderando as consequências de suas decisões. Dias se passaram em um turbilhão de silêncio tenso em casa. João evitava os olhares da família durante as refeições, sentindo o peso da desaprovação. Ele se encontrou com Miguel em segredo, no Parque Eduardo VII,
onde contaram um ao outro sobre seus medos. Minha família é tudo para mim, confessou João. Miguel assentiu, eu sei, mas esconder quem você é não é viver. Eles decidiram continuar, mas com mais cautela, ignorando os sinais de que o segredo não duraria. Pedro, o irmão de Miguel, descobriu tudo por acidente, ao ver mensagens no celular de Miguel. Inicialmente chocado, ele confrontou o irmão, você sabe como isso pode afetar João. Ele não é como você, Miguel. A família dele é rígida. Miguel defendeu, o amor não pede permissão. Pedro, dividido entre lealdade ao irmão e amizade com João, optou pelo silêncio, mas isso o corroía por dentro. Enquanto isso, João enfrentava pressões no trabalho-estágio em um escritório de arquitetura. Colegas faziam piadas homofóbicas casuais, reforçando o estigma social. Ele se sentia isolado, questionando se valia a pena o risco. Uma noite, após uma discussão com Miguel sobre o futuro, João voltou para casa e encontrou a mãe esperando. Filho, pense no que está fazendo. Isso pode te custar tudo. As palavras ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida. A dúvida de João se transformou em um conflito interno avassalador. Ele começou a faltar aulas, alegando doença, mas na verdade passava horas caminhando sozinho pelas colinas de Lisboa, refletindo sobre sua identidade. Quem sou eu sem minha família, pensava ele, enquanto observava o pôr do sol sobre o rio Tejo. Miguel notava a mudança e tentava apoiá-lo, vamos devagar, mas não desista de nós. Mas João sentia o peso da sociedade portuguesa, onde, apesar das leis progressistas, o conservadorismo rural e religioso ainda prevalecia em muitas famílias. Uma tarde, em um café no Rossio, Miguel propôs, vamos viajar para o Algarve no fim de semana. Longe de tudo, só nós dois. João hesitou, mas aceitou, vendo nisso uma chance de clarear a mente. A viagem foi um misto de alegria e tensão. Nas praias de Faro, eles riram como adolescentes, construindo castelos de areia e compartilhando sonhos. Quero construir uma casa para nós um dia, disse João, traçando linhas na areia. Miguel sorriu, então construa. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação de Pedro. João, sua família está enlouquecendo. Seu pai está falando em te deserdar. João desligou, o pânico tomando conta. Na volta a Lisboa, ele confrontou o pai em uma discussão acalorada na sala de estar. Você prefere-me perder a aceitar quem eu sou, gritou João. Manuel rebateu, isso não é quem você é. É uma fase, influenciada por esse professor. A mãe interveio, chorando, pense nos seus irmãos, nos netos. Isso afeta todos nós. João saiu de casa furioso, indo direto para o apartamento de Miguel no Bairro Alto. Lá, desabafou tudo, e Miguel o abraçou, prometendo apoio. Nós enfrentamos isso juntos. Mas no fundo, Miguel também lutava com seus próprios demônios. Sua família, embora mais aberta, ainda tinha reservas. Seu pai, um ex-militar, raramente falava sobre o assunto, e a mãe evitava perguntas sobre relacionamentos. Pedro, sentindo-se traído por não ter sido informado desde o início, começou a se distanciar. Em uma reunião com João em um bar no Cais do Sodré, ele disse, você me colocou no meio disso. Meu irmão ou meu amigo, como escolho? João pediu perdão, mas Pedro saiu sem responder, deixando uma rachadura na amizade. A pressão social se intensificou quando rumores se espalharam na universidade. Colegas cochichavam nos corredores, e João perdeu uma oportunidade de estágio por razões pessoais, como disse o chefe. Ele se sentia exposto, vulnerável. Miguel sugeriu terapia, há grupos de apoio em Lisboa para pessoas como nós. João relutou, mas acabou indo a uma reunião da ILGA Portugal, onde ouviu histórias semelhantes de rejeição e resiliência. Lá, ele conheceu Tiago, um homem de 30 anos que passara pelo mesmo. Eu perdi minha família, mas ganhei liberdade, contou Tiago. Isso inspirou João, mas também o aterrorizou. De volta com Miguel, eles discutiram o futuro, e se formos morar juntos? Mas João hesitava, pensando no custo emocional. Uma noite, após uma manifestação pelos direitos LGBT na praça do município, João e Miguel foram atacados verbalmente por um grupo de conservadores. Voltem para o armário, gritaram eles. Miguel enfrentou,
mas João recuou, envergonhado. Isso criou a primeira grande briga. Você tem medo de lutar por nós, acusou Miguel. João rebateu, não é medo, é realidade. Eu não sou como você. A reconciliação veio dias depois, em um piquenique no Monsanto. Eles prometeram se comunicar melhor, mas o dano estava feito. João começou a questionar se o relacionamento valia o sofrimento. Enquanto isso, a família pressionava. Manuel marcou uma reunião com o padre local, insistindo que João se curasse. A mãe enviava mensagens diárias, misturando amor e súplica. Pedro, em um ato de lealdade dividida, conversou com Miguel. Você está destruindo a vida dele para enquanto é tempo. Miguel ficou chocado. Isso é amor, não destruição. Mas as palavras de Pedro ecoaram, plantando dúvida em Miguel também. João, exausto, tomou uma decisão impulsiva. Ele diria à família que terminara tudo, mentindo para ganhar tempo. É o único jeito, pensou ele. Mas ao contar a Miguel, viu a decepção nos olhos dele. Então você escolhe eles? Perguntou Miguel. João negou, mas a semente da traição estava plantada. A mentira de João se tornou um fardo pesado. Ele voltou para casa, anunciando: acabei com isso. Foi um erro. O pai assentiu satisfeito, a mãe o abraçou aliviada. Mas internamente, João se sentia vazio, traindo não só Miguel, mas a si mesmo. Ele continuou se encontrando com Miguel em segredo, em hotéis baratos no Martim Muniz, onde a culpa misturava-se ao desejo de proximidade. Miguel, ferido pela duplicidade, começou a pressionar: quanto tempo vamos viver assim? Eu mereço mais. João prometia mudanças, mas adiava. A tensão culminou em uma discussão no apartamento de Miguel. Você está me usando como escape, acusou Miguel. João saiu batendo a porta, vagando pelas ruas iluminadas do bairro Alto, questionando suas escolhas morais. Pedro, percebendo a continuidade, confrontou João em um café na Praça Luís de Camões. Você está brincando com fogo. Meu irmão ama você de verdade. João confessou sua confusão. Eu o amo, mas não posso perder minha família. Pedro, irritado, revelou acidentalmente a conversa com Miguel, aumentando a desconfiança. Na universidade, João enfrentou um dilema ético quando um professor conservador fez comentários homofóbicos em aula. Ele quis rebater, mas calou-se, temendo repercussões. Isso o fez refletir sobre covardia versus sobrevivência. Miguel, ao saber, decepcionou-se: você não luta nem por si mesmo. A família de João, acreditando na cura, o pressionava para namorar uma vizinha, Ana. Ela é perfeita para você, dizia a mãe. João aceitou um jantar forçado, sentindo-se traidor. Ana era gentil, mas não havia faísca. Após o jantar, ele ligou para Miguel, chorando: eu não aguento mais isso. Miguel sugeriu uma pausa: talvez precisemos de espaço para pensar. João concordou relutante, mas o vazio o consumiu. Dias viraram semanas de solidão, com João imerso em estudos para distrair. Ele visitou o Mosteiro dos Jerônimos, buscando paz nas pedras antigas, mas encontrou apenas mais dúvidas. Pedro, tentando mediar, marcou um encontro surpresa entre os três em um restaurante no Chiado. A tensão era palpável. Vocês precisam resolver isso, disse Pedro. Miguel expôs seus sentimentos: eu te amo, João, mas não posso ser seu segredo. João, emocionado, admitiu: eu tenho medo de perder tudo. Pedro interveio: mas e se você ganhar algo melhor? A conversa terminou sem resolução, mas plantou sementes de mudança. João começou a ler sobre histórias de coming out em Portugal, inspirado por figuras como António Variações. Ele atendeu mais reuniões da ILGA, ganhando coragem. No entanto, o destino interveio quando Manuel descobriu a mentira ao encontrar um bilhete de Miguel no bolso de João. A fúria explodiu: você me enganou. Saia daqui. João, sem opções, foi para o apartamento de Miguel, mas encontrou a porta fechada. Miguel viajara para visitar a família em Coimbra, precisando de espaço. Sozinho em um hostel no Intendente, João refletiu sobre as consequências. Ele perdeu o apoio familiar, a amizade com Pedro esfriava, e o amor com Miguel pendia por um fio. Foi tudo por nada, questionava-se. Ao retornar, Miguel o recebeu com reservas. Precisamos de honestidade total agora.
Eles decidiram tentar de novo, mas com João assumindo riscos. Ele escreveu uma carta para a família, explicando sua verdade, mas hesitou em enviar. A pressão social atingiu o pico quando um artigo no jornal local expôs um caso similar de rejeição familiar, e quando a história de João. Isso o motivou a agir, mas o medo persistia. João enviou a carta, tremendo ao apertar o botão de envio no e-mail. Queridos pais, eu sou gay, e amo Miguel. Isso não muda quem eu sou como filho. A resposta veio rápida, um telefonema furioso de Manuel. Você nos envergonha. Não volte. A mãe, em lágrimas, acrescentou, rezo por você, mas não posso apoiar isso. Desolado, João se apoiou em Miguel, que o consolou, você fez o certo. Agora construímos nossa vida. Eles se mudaram para um pequeno apartamento no Graça, com vista para o Tejo, simbolizando um novo começo. Mas a adaptação foi dura. João perdeu o contato com irmãos, que seguiam o pai. Ele se sentia órfão, questionando se a liberdade valia o preço. No trabalho, Miguel enfrentou preconceito. Pais de alunos reclamaram de um professor gay, ameaçando sua posição. Ele lutou, com o apoio de colegas progressistas, mas o estresse afetou o relacionamento. E se eu perder meu emprego por nós? Perguntou Miguel. João rebateu, então lutamos juntos. Pedro, reconectando, visitou o casal. Eu errei em duvidar. Vocês são corajosos. Mas internamente, Pedro lutava com sua própria identidade, questionando atrasos passadas. Ele confidenciou a João, talvez eu seja como vocês. Isso fortaleceu a amizade, mas adete complexidade. A sociedade portuguesa testou-os em uma festa de família de Miguel em Coimbra. Parentes conservadores fizeram comentários velados, isso é moda agora. Miguel defendeu, mas João se sentiu outsider. De volta a Lisboa, ele desabafou, será que algum dia serei aceito? Uma traição inesperada veio de Tiago, o amigo da Hilda. Invejoso do relacionamento, Tiago espalhou rumores sobre João ser instável, afetando sua reputação no grupo. Miguel confrontou Tiago, por quê? Tiago admitiu, eu queria o que vocês têm. A decepção abalou a confiança de João em amizades. Em meio ao caos, eles encontraram momentos de paz, como um passeio pelo oceanário de Lisboa, onde a beleza subaquática os inspirou. Somos como esses peixes, navegando correntes fortes, disse Miguel. Mas o clímax veio quando Manuel sofreu um infarto. A mãe ligou, venha, mas sozinho. João foi ao hospital em Setúbal, enfrentando o pai debilitado. Filho, eu errei em te expulsar, mas não aceito isso, disse Manuel. João rebateu, pai, o amor não é negociável. Ele saiu, mas plantou uma semente de reconciliação. Miguel, ao saber, apoiou, você foi forte. Mas João questionava, e se eu tivesse cedido? A dúvida persistia, enquanto o relacionamento se fortalecia nas adversidades. Com Manuel se recuperando, a família de João rachou. Irmãos mais velhos pressionavam por reconciliação condicional, volte, mas esqueça Miguel. João recusou, escolhendo a autenticidade. Isso o isolou mais, mas libertou sua mente. Ele se formou em arquitetura, dedicando o projeto final a temas de inclusão, inspirado em sua jornada. Miguel, promovido na escola apesar das controvérsias, usou sua posição para educar sobre diversidade. Juntos, eles participaram de palestras na Universidade Nova de Lisboa, compartilhando sua história. O amor vence preconceitos, diziam, mas sabiam que não era simples. Pedro, abraçando sua bissexualidade, começou a namorar um homem, acreditando João e Miguel por inspiração. Vocês me mostraram o caminho. Isso reconstruiu laços, formando um trio de apoio. No entanto, uma nova Mountain surgiu quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Berlim, com melhor salário e aceitação social. É uma chance para nós, disse ele. João hesitou, mas e Portugal? Minha raiz. A discussão virou briga, você ainda tem medo de mudar, acusou Miguel. João rebateu, não é medo, é lealdade ao que sou. Eles pausaram o relacionamento, com Miguel viajando sozinho para avaliar. João, sozinho no apartamento, enfrentou depressão, questionando decisões passadas. Ele visitou Alfama, revivendo memórias,
e encontrou a mãe por acaso na rua. Filho, seu pai pergunta por você, disse ela. João convidou-a para café, venha conhecer Miguel. Ela recusou, mas prometeu pensar. Miguel voltou indeciso, Berlim é livre, mas sem você não vale. Eles reconciliaram, decidindo ficar em Lisboa e lutar localmente. Mas o custo foi alto, João perdeu herança familiar, Miguel enfrentou escrutínio profissional. Em uma manifestação no Período de Lisboa, eles marcharam juntos, sentindo empoderamento. Mas um ataque verbal de um grupo religioso os lembrou da realidade. Isso nunca acaba, desabafou João. A mãe de João, em um ato surpreendente, visitou o apartamento. Não aprovo, mas amo você. Foi um passo pequeno, mas significativo. Manuel permaneceu distante, mas o diálogo começou. João refletiu sobre as perdas, amizades rompidas, oportunidades perdidas, danos emocionais. Valeu a pena? Perguntava-se. Miguel respondia, sim, porque agora somos livres. A liberdade de João e Miguel foi testada em um evento familiar, o casamento de um primo em Évora. Convidados como casal, eles enfrentaram olhares e sussurros. Manuel evitou-os, mas a mãe os abraçou discretamente. Durante a festa, um tio confrontou, isso é contra Deus. Miguel rebateu calmamente, o amor é de Deus. João, orgulhoso, apoiou, marcando seu crescimento. De volta a Lisboa, eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso. João abriu seu próprio estúdio de arquitetura, focando em espaços inclusivos. Miguel publicou um artigo sobre educação LGBT, ganhando reconhecimento. Pedro se casou com seu namorado em uma cerimônia íntima, com João e Miguel como padrinhos. Vocês pavimentaram o caminho, disse Pedro. Isso curou feridas antigas. Mas o passado retornou quando Manuel, em uma visita surpresa, admitiu, eu estava errado. O medo me cegou. Ele não aprovava totalmente, mas aceitava. A reconciliação foi gradual, com jantares tensos virando conversas honestas. João, refletindo, escreveu um diário, paguei caro por minhas escolhas, perda, dor, dúvida. Mas ganhei amor verdadeiro, autoaceitação e uma família escolhida. Miguel leu e acrescentou, e eu pagaria de novo. Em uma noite estrelada no mirador da Senhora do Monte, eles renovaram votos informais, pelo que virá. A jornada os transformou, destacando que amor requer sacrifícios. No entanto, nem tudo era perfeito. Preconceitos sociais persistiam, e eles sabiam que a luta continuava. João questionava, foi certo priorizar o amor sobre a família tradicional, ou deveríamos ter cedido para evitar tanta dor? Foi certo João escolher o amor próprio e o relacionamento com Miguel acima das expectativas familiares e sociais, mesmo que isso causasse sofrimento duradouro para todos envolvidos.